Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E olha, no vídeo de hoje nós vamos tratar dos assuntos que mais movimentaram o cenário político nacional nessa semana. Claro, um deles, a PEC da blindagem ou a PEC das prerrogativas, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, está vindo para o Senado, está causando uma tremenda discussão em todo o país, com muita razão, é um tema polêmico e precisa sim ser debatido. E também vamos falar sobre a votação da urgência do PL da anistia, que era um assunto também que estava sendo muito aguardado por membros da oposição brasileira e também movimentou bastante os bastidores, né, e todo o cenário político nacional. E aqui no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você cada detalhe desses textos, o que efetivamente está sendo discutido e as suas implicações em todo esse cenário que nós estamos vendo no Brasil. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí para que você possa receber semanalmente as nossas informações. Então vamos lá para o vídeo. Pessoal, então essa PEC 3 de 2021, ela altera os artigos da Constituição Federal 53 e 102. O 53 trata das prerrogativas parlamentares, que são aqueles direitos e proteções especiais que os deputados e senadores possuem no exercício do mandato, para que eles tenham independência de agir. Tá? Esse texto praticamente resgata a redação original da Constituição de 1988 sobre o assunto. E o que, é que esse texto falava? Ele estabelece que, desde a diplomação, os parlamentares só podem ser julgados pelo STF, e que as medidas cautelares pessoais ou patrimoniais, dessa forma, só podem vir do STF. E também reforça que eles não poderiam ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável e nem processados criminalmente, sem que houvesse aí uma autorização prévia da sua respectiva Casa Legislativa. E a PEC ainda recoloca expressamente a votação secreta para essas hipóteses, tanto para decidir sobre a prisão em flagrante, né, quanto para autorizar ou não essa formação de culpa, exigindo aí o voto secreto, que é a novidade, a grande novidade também que essa PEC está trazendo. Voto secreto da maioria absoluta dos membros da casa. E aí colocando um prazo de 90 dias. E se a licença for negada, o prazo de prescrição do crime fica suspenso enquanto durar o mandato daquele parlamentar. Por fim, o parágrafo 5º do artigo 53 é revogado e o artigo 102 é alterado para incluir mais autoridades no rol de pessoas que podem ser julgadas pelo STF, como presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Olha, entre os pontos positivos de quem apoia esse texto, eles dizem que a PEC deixa mais claro o procedimento para processar e prender parlamentares e traria isso maior segurança jurídica em toda essa situação. E também estabelece prazos para que a Câmara ou o Senado decidam sobre pedidos do Supremo, evitando aí que processos fiquem indefinidamente sem que haja uma resposta do poder público, né? E ao suspender essa prescrição do crime durante o mandato, estaria se evitando também que a imunidade se transformasse em impunidade. Já aqueles que criticam a proposta também apresentam argumentos interessantes, que essa proposta amplia a prerrogativa dos parlamentares, ou privilégios, poderia sim dificultar a atuação do judiciário em casos de crimes comuns cometidos por deputados e senadores. Eu acho isso um problema e já vou explicar. A volta do voto secreto nessas decisões também sobre prisão e autorização de processo é vista por eles como um retrocesso em questão de transparência e pode favorecer, sim, a proteção corporativa. Além disso, criticam também a inclusão de presidentes de partido no foro do Supremo, o que poderia ainda sobrecarregar muito mais a corte e aumentar a percepção popular com relação à concessão de privilégios. Vale lembrar, e a gente não pode desconsiderar, que existem sim parlamentares processados e até punidos por palavras e opiniões proferidas no exercício do mandato. Isso é um absurdo. Isso é algo, aliás, que originalmente a imunidade parlamentar buscava proteger. E é justamente esse contexto que reacendeu todo esse debate sobre até onde deve ir essa proteção constitucional. Se ela deve cobrir apenas palavras, opiniões e votos, ou se deve abranger também a possibilidade de cobrir crimes comuns que não têm aí relação direta com o exercício do mandato parlamentar. É claro que no atual cenário político nós vemos aí as tensões constantes entre o legislativo, o judiciário e o executivo. E aí essa PEC surge como uma reação do Congresso a essas decisões judiciais que atingem parlamentares indistintamente. Do ponto de vista do equilíbrio entre poderes, a proposta reforça a autonomia do legislativo, sim,
mas pode reduzir a capacidade do judiciário de agir contra crimes praticados por essas autoridades parlamentares, aumentando aí a sensação, gente, de blindagem política. Isso é muito ruim. Por outro lado, eu entendo que a suspensão da prescrição busca equilibrar esse privilégio com a responsabilidade, né, para que os processos não prescrevam e os parlamentares aí possam responder normalmente ao fim do seu mandato, né, restabelecendo essa questão do fim do foro privilegiado de maneira indireta. Uma alternativa que eu defendo seria restringir essa proteção apenas para eventuais crimes relacionados à opinião, às palavras e aos votos parlamentares, que seria exatamente a questão da imunidade parlamentar, e não para crimes comuns, né? Assassinato, né? Crime organizado, que não tem nada a ver com a relação com o exercício do mandato. Dessa forma, a gente poderia manter a essência do artigo 53 original, mas evitando que essa imunidade se transforme em escudo para delitos comuns, como já aconteceu no passado do Congresso Nacional. Na minha visão, essa PEC não resolve o problema. Está longe disso. Ele é muito mais profundo, que é o de um poder se sobrepondo aos demais. Nós sabemos que isso é um fato. Ela é uma reação política a um ambiente institucional extremamente conturbado. E, embora tente proteger a autonomia do legislativo, ela não ataca a raiz da crise. Eu entendo, no entanto, que é compreensível, né, que esse cenário institucional tão ruim tenha levado o Congresso a cogitar e aprovar uma medida que é agora rechaçada por boa parte da sociedade. Em resumo, essa PEC, então, retoma a redação original de 88 sobre imunidades parlamentares, reforça, sim, as prerrogativas dos congressistas e recoloca o voto secreto para autorizações sensíveis, tentando aí compensar com mecanismos de suspensão de prescrição e prazos com relação a esse tipo de processo. O debate sobre ela, então, é um debate sobre até onde vão os direitos e deveres das autoridades e como manter o equilíbrio entre os poderes no Brasil. Outra matéria que também foi tratada essa semana foi a questão da anistia, gente. Esse projeto que aí concede anistia para pessoas que participaram de manifestações políticas e eleitorais no Brasil entre 30 de outubro de 22, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, e a data de entrada em vigor da lei, que é o PL, que eu vou colocar para vocês aqui na tela, que é o que foi votado à urgência. Essa anistia alcançaria não apenas os manifestantes, né, em si, mas também quem prestou algum tipo de apoio logístico, financeiro ou de comunicação a esses atos, inclusive nas redes sociais. E ela também abrangeria multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ao comum e medidas restritivas de direitos, como bloqueio de contas, censura ou prisões cautelares ligadas a essas manifestações. Esse é o texto que hoje está sendo colocado no projeto que está com a urgência aprovada. A gente sabe que isso vai ser alterado agora nessa discussão. O projeto, então, estabelece ainda alguns limites. Ficariam de fora da anistia crimes de extrema gravidade como homicídio, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e alguns tipos específicos do Código Penal, como lesão corporal grave, incêndio ou explosão. Tá? Também não seriam anistiadas doações em dinheiro acima de R$ 40.000, nem infrações disciplinares cometidas por servidores e agentes de segurança pública por motivação política. De novo, esse é o texto que foi aprovado à urgência, mas ainda vai haver uma discussão que pode mudar completamente. Na prática, os principais beneficiados seriam milhares de pessoas, presos políticos que hoje são investigados ou processadas por participarem de manifestações políticas, inclusive os acontecimentos lá do 8 de janeiro em Brasília, que terminou naquele quebra-quebra. Essa proposta tem o objetivo declarado de apaziguar os ânimos e de reconstruir e pacificar o país. É importante destacar que esse texto, como eu falei, ainda está em discussão no Congresso. E ele pode sim será alterado ao longo da tramitação. Inclusive, já foi definido até um relator, que é o deputado Paulinho da Força. Do ponto de vista jurídico, gente, a Constituição, e aí já vamos falar logo isso de novo, não proíbe expressamente que crimes políticos ou a eles conexos sejam anistiados. Pelo contrário, prevê que cabe à União, por meio do Congresso Nacional, conceder a anistia. Por isso, tecnicamente, eu entendo que não há impedimento constitucional para essa medida. Tá? Isso decorre de uma interpretação do Supremo num caso concreto. E tem um ponto central nesse debate. Não faria sentido lógico ou jurídico excluir determinadas pessoas de uma eventual anistia que seja aprovada no Congresso, como, por exemplo,
deixar de fora o ex-presidente Jair Bolsonaro, se elas tiverem sido condenadas basicamente pelos mesmos crimes ou condutas dos demais manifestantes, gente. Não tem sentido isso. Uma anistia é, por natureza, coletiva e impessoal. E ela não deve servir para perseguir ou proteger indivíduos específicos, mas para resolver um contexto muito mais amplo de pacificação, de concertação nacional. Então, em resumo, esse PL 2162 pretende zerar essa página de um período conturbado da vida política brasileira. A questão agora é saber se o Congresso vai aprovar esse gesto de clemência coletiva e, se aprovar, com quais limites e salvaguardas ele será aprovado. E precisa lembrar também, o Supremo ainda vai se manifestar sobre o texto, com certeza, sobre esse texto aprovado no Congresso, será provocado a isso, e é importante que o Congresso elimine toda a possibilidade de que seja considerado inconstitucional um texto que, por si só, ainda nem é conhecido, não seria inconstitucional porque a Constituição não faz essa vedação. Então, nós vamos continuar acompanhando isso aí e trazer as novidades para vocês aqui. E você? O que você acha desses assuntos que foram tratados no Congresso Nacional? Deixe aqui a sua opinião, a sua sugestão, para que a gente possa também estar destrinchando aqui para vocês com mais cuidado, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.